Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você já sentiu aquela dor que parece não ter fim? Aquela sensação de que a sua própria família, o lugar onde você deveria encontrar amor e proteção, se transformou no seu maior pesadelo, no lugar onde a confiança foi destruída da forma mais cruel possível? Muitos de nós carregamos feridas invisíveis, segredos que queimam por dentro, momentos em que a gente se pergunta se algum dia alguém vai acreditar. Se a justiça realmente existe para quem foi traído dentro de casa. Se você está vivendo algo parecido agora, ou conhece alguém que carrega esse peso escondido, saiba que essa história pode ser o sinal que você precisava para não desistir, para saber que não está sozinho nessa luta silenciosa. Se o que eu estou contando aqui está mexendo com algo dentro de você, se está fazendo o seu coração apertar porque parece que eu estou falando da sua própria vida, eu te peço do fundo do coração. Deixa o like aí agora e se inscreve no canal. Não é por mim, é porque histórias como essa precisam chegar até mais pessoas que estão sofrendo em silêncio, que precisam ouvir que a dor não é o fim da linha e que a superação pode vir depois da pior das batalhas. Cada like e cada inscrição ajuda a levar esperança para quem mais precisa exatamente agora. E agora respira fundo, prepara o seu coração, porque eu vou te contar a história de uma mulher que viveu o impensável dentro de casa, lutou por anos contra o medo, contra a família e contra um sistema que parecia não querer ouvir. E no final, encontrou uma vitória que ninguém imaginava possível. O que vem a seguir vai te fazer sentir raiva, medo, dúvida e, no final, uma esperança que vai ficar com você. Fica comigo até o fim, porque essa jornada pode mudar a forma como você vê as suas próprias lutas. Vamos juntos? A história começa em uma casa comum no interior de São Paulo, uma cidade pequena onde todo mundo se conhece e a aparência de família perfeita engana até os mais próximos. Sofia era uma jovem de 28 anos quando a luta dela ganhou força de verdade. Mas a dor vinha de muito antes. Ela tinha cabelos castanhos longos que caíam sobre os ombros, olhos castanhos profundos que pareciam carregar o peso do mundo, um corpo que tinha emagrecido demais por causa do estresse constante e um sorriso tímido que mal chegava aos olhos. Por fora, ela era a filha dedicada, a que ajudava a mãe na cozinha, a que sorria nas fotos de família. Mas por dentro, ela carregava um conflito que a consumia dia e noite. Como uma filha pode acusar o homem que a criou de algo tão grave? Como a família que deveria proteger se torna a fonte da maior dor da vida? O padrasto dela, um homem de 55 anos respeitado na igreja local, empresário pequeno que todo mundo elogiava pela honestidade, era o centro da casa. A mãe, uma dona de casa dedicada, vivia para manter as aparências e ignorava qualquer sinal que pudesse quebrar aquela ilusão. O problema surgiu quando Sofia tinha 18 anos, recém-saída da adolescência, ainda morando em casa enquanto terminava o ensino médio e sonhava em cursar faculdade em outra cidade. O padrasto, que havia entrado na família quando ela tinha 16 anos, começou a mudar o jeito de olhar para ela. No começo eram comentários que pareciam inofensivos, toques que duravam um segundo a mais, mas o desconforto crescia. Até que uma noite, com a mãe viajando para cuidar de uma tia doente, o impensável aconteceu. Ele a estuprou no quarto dela, usando a autoridade de pai para calar qualquer grito com ameaças baixas e frias. Se você contar, ninguém vai acreditar. A sua mãe vai sofrer. A família vai se destruir por sua causa. Sofia ficou paralisada, o corpo doendo, a alma despedaçada, o medo prendendo a voz na garganta. Ela não contou naquela época. Guardou tudo dentro de si como um segredo que queimava. Você já passou por isso? Sentir que o corpo foi violado pela pessoa que deveria te proteger e ter que carregar isso sozinha, fingindo que tudo estava bem? E se fosse com você, como você reagiria no dia seguinte, olhando para o café da manhã com a família reunida? Os anos seguintes foram de tensão que crescia devagar, como uma corda esticada até o limite. Sofia terminou os estudos, tentou seguir a vida, mas o trauma a acompanhava em cada passo. Pesadelos que acordavam ela suando frio, ataques de pânico no meio da rua, dificuldade de confiar em qualquer homem que se aproximasse. Aos 20 anos, ela tentou falar com a mãe. Mãe, o seu marido fez uma coisa horrível comigo. Ele me estuprou. A reação foi pior do que o silêncio. Você está inventando isso para chamar atenção. Ele é um homem bom. Você deve estar confusa.
A família inteira se virou contra ela. O padrasto a chamou de louca na frente de todos. Os tios e primos pararam de ligar, a mãe escolheu o marido. Sofia saiu de casa com uma mala pequena e o coração em pedaços, alugou um quarto pequeno em outra cidade, arrumou um emprego de balconista e começou a terapia com o pouco dinheiro que sobrava. Mas o peso não saía. Ela repetia para si mesma toda noite: Eu mereço justiça. Eu mereço justiça. Como um mantra que a mantinha de pé. A decisão de denunciar veio aos 24 anos, depois de muitas sessões de terapia e o apoio de uma amiga que a ouviu sem julgar. Sofia foi à delegacia, fez o boletim de ocorrência, contou tudo com a voz trêmula. O processo judicial começou e aí a verdadeira luta de anos realmente começou. Você consegue imaginar como é reviver o pior momento da sua vida para estranhos? Responder perguntas invasivas? Ver o ceticismo no olhar dos policiais? O padrasto negou tudo com calma. Contratou advogados caros, usou a reputação dele na cidade para influenciar. A família testemunhou contra Sofia, dizendo que ela sempre foi problemática, que inventava coisas para chamar atenção. O caso se arrastou. No primeiro ano, a investigação foi lenta, laudos psicológicos foram pedidos, mas a família pressionava para arquivar. No segundo ano veio a primeira audiência, Sofia sentada no banco, mãos suando, o padrasto olhando para ela com desprezo do outro lado da sala. Ela saiu dali destruída, mas repetiu baixinho: Eu mereço justiça. O terceiro ano trouxe o primeiro grande baque. O caso quase foi arquivado por falta de provas físicas, já que o tempo tinha passado. Sofia chorou no banheiro do fórum, ligou para o advogado em desespero. Ele disse: Vamos apelar. A justiça é lenta, mas não é cega. Ela vendeu o pouco que tinha para pagar custas. Trabalhou em 2 empregos, dormia pouco, mas não desistia. A tensão subia e descia. Momentos de esperança quando um laudo psicológico detalhado comprovava o trauma profundo. Momentos de frustração quando uma testemunha da família mentia no depoimento. Aos 26 anos, ela quase desistiu. Uma noite ligou para a mãe implorando por apoio, mas ouviu só silêncio do outro lado. A reviravolta veio quando a irmã mais nova, que tinha 12 anos na época do crime, confessou ter ouvido gritos e visto o padrasto saindo do quarto de Sofia naquela noite. Outra reviravolta chegou, com uma ex-empregada da casa que lembrou de uma discussão, onde o padrasto ameaçava Sofia de morte se ela abrisse a boca. Os anos 4, 5 e 6 foram de idas e vindas que pareciam intermináveis. Audiências adiadas, recursos, contra-recursos, Sofia emagrecendo mais, perdendo amizades porque o estresse a tornava distante. Em uma audiência, ela desabou no meio do depoimento, a voz falhando, mas o juiz permitiu uma pausa e ela continuou. Eu mereço justiça. Ela pensava enquanto o advogado de defesa tentava pintá-la como mentirosa. A dúvida dos outros doía mais que tudo. Você já sentiu que ninguém acredita em você mesmo quando a verdade está clara? E se fosse com você, quanto tempo você aguentaria antes de querer sumir? Mas Sofia seguia. Ela começou a frequentar um grupo de apoio para vítimas, ouviu outras histórias e encontrou força nelas. O caso ganhou força quando um novo promotor assumiu e trouxe mais rigor. No 7º ano, a tensão chegou ao limite máximo. O processo estava para ser julgado em definitivo. Sofia mal dormia, o coração acelerado o tempo todo. Ela imaginava o pior, imaginava o padrasto livre, imaginava a família celebrando a vitória dele. Mas ela se preparou. Foi ao cabeleireiro, escolheu uma roupa simples, mas digna, repetiu o mantra: Eu mereço justiça no caminho para o fórum. O dia do julgamento final chegou. A sala do tribunal estava silenciosa, o ar pesado, a bandeira brasileira atrás do juiz, o som dos papéis virando ecoando. O padrasto estava lá, bem vestido, olhando para frente como se fosse inocente. O promotor resumiu os anos de luta, os laudos, as testemunhas. Sofia foi chamada para a última fala. Com a voz firme, apesar das lágrimas, ela disse tudo de novo. Não com raiva, mas com verdade. Ele destruiu parte da minha vida, mas eu não vou deixar que destrua o resto. Eu mereço justiça. O advogado de defesa tentou desqualificar mais uma vez, mas a revelação veio quando o juiz, após horas de análise, leu a sentença em voz alta. O réu é condenado a 18 anos de prisão por estupro qualificado cometido em ambiente familiar. O martelo bateu. O padrasto foi algemado ali mesmo, o rosto mudando de cor.
Tudo parecia perdido até aquele momento, mas a grande virada aconteceu. A decisão de Sofia de não calar, as testemunhas que apareceram, a persistência que nunca fraquejou, tudo convergiu para aquele instante. O choro dela foi de alívio puro, um peso de anos saindo dos ombros. Depois da condenação, a vida de Sofia começou a se reconstruir devagar, mas com uma força nova. Os primeiros meses foram de ajuste emocional. Ela recebeu a notícia de que o padrasto tinha sido levado para a penitenciária. E, embora a família ainda estivesse dividida, alguns parentes começaram a mandar mensagens pedindo perdão por não terem acreditado. Sofia se mudou para uma cidade maior, onde ninguém conhecia o passado dela. Arrumou um emprego em uma organização que ajudava vítimas de violência e usou a própria história para apoiar outras mulheres. Ela ia a reuniões semanais, ouvia relatos parecidos, abraçava quem chorava e dizia: Eu passei por isso. A justiça veio. A sua também pode vir. A transformação era clara em cada gesto. Antes ela vivia com culpa, achando que talvez tivesse provocado de alguma forma. Agora ela sabia que a culpa era toda do agressor. Ela mudou a forma de ver a família, entendendo que laços de sangue não significam lealdade automática. O significado disso tudo era que a luta, por mais longa e dolorosa, dá sentido à dor quando a verdade vence. Ela encontrou um parceiro que a respeitava desde o primeiro dia, que acreditava nela sem questionar, e juntos eles construíram uma vida nova. Casaram-se em uma cerimônia simples, tiveram uma filha linda e Sofia jurou proteger aquela criança com todas as forças, ensinando desde cedo que a voz dela sempre importa e que ninguém tem o direito de silenciar o que ela sente. O que ela aprendeu foi que a superação não é um filme com final rápido, tem recaídas, tem dias ruins, mas o importante é continuar. Ela começou a escrever um blog sobre a experiência, postava textos sobre como a justiça tarda, mas não falha, e o número de mensagens de leitores que se identificavam crescia toda semana. Muitas mulheres contavam que tinham denunciado depois de ler a história dela. Sofia se tornou uma voz ativa, participava de palestras, ajudava a criar projetos de lei para agilizar casos de estupro familiar. A vitória judicial não foi só o fim do pesadelo, foi o começo de uma nova fase onde ela vivia sem medo constante, onde podia dormir tranquila, sabendo que o agressor não podia mais chegar perto. Aos poucos, a mãe dela começou a visitar, ainda com dificuldade de admitir tudo, mas levando a neta no colo e pedindo desculpas baixinho. Sofia perdoou no tempo dela, não porque o padrasto merecesse, mas porque o perdão libertava ela mesma. Ela aprendeu a confiar de novo, a amar sem medo, a ver o futuro com esperança. A transformação estava completa. De uma jovem quebrada pelo silêncio, ela se tornou uma mulher forte, inteira, que usava a dor para ajudar outras. O que isso significa para quem ouve agora é que a sua luta também pode ter um final assim. Não importa quantos anos demore, não importa quantas vezes te digam que você está mentindo, a verdade tem força. Você merece justiça. Repita isso com ela. Você merece justiça. O que essa história nos ensina é simples e poderoso. A dor pode ser enorme, mas a força que existe dentro de você é maior ainda. A justiça pode tardar, mas quando chega, ela traz uma paz que ninguém tira. Não desista da sua voz porque ela tem o poder de mudar tudo. A transformação é possível. Você é capaz de renascer mesmo depois do pior. Agora me conta nos comentários o que você achou dessa história, se ela mexeu com você de alguma forma. Você passou por algo parecido ou conhece alguém que lutou por justiça em uma situação familiar difícil? Compartilha, Pri, a sua experiência aqui. Vamos criar um espaço de apoio e força mútua. E me diz de onde você está assistindo. Qual cidade ou estado do Brasil? Para eu saber que essa mensagem chegou até você. Fique com Deus. Lembre que você não está sozinho nessa. E a gente se vê no próximo vídeo com mais histórias que transformam vidas.